Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Na Escola da Divina Vontade, estava falando sobre o trecho foi sobre a paixão, né, das horas da paixão. Aí foi falado assim, que a gente tem que meditar a paixão de Jesus, não olhando para nós mesmos, mas meditando na divina vontade. Foi falado assim, né, a gente meditar na divina vontade, para a satisfação de Jesus, para satisfazer Ele, para entender também o propósito de tudo que Ele fez. Qual o propósito da redenção? A finalidade da redenção. Não olhar para nós mesmos, esquecer nessa hora, esquecer da gente. Esquecer, a gente sabe que foi isso, mas não ficar pensando nisso. Olha, fazer as horas da paixão e ficar pensando assim, foi tudo por mim, foi para me salvar. Se fosse só para salvar uma só alma, ele teria feito tudo isso. E essa alma poderia ser eu. Se fosse só por mim, ele faria tudo isso. E você ficar nesses pensamentos, com esses pensamentos, né? Contemplando tudo aquilo, esse amor tão grande de Deus, mas pensando em você. Então, a gente meditar a paixão pensando em Deus, nos propósitos dele. Qual o propósito desses atos de amor incríveis, né? De esse amor infinito. Propósito da redenção. E aí a gente sabe, pelo que Jesus revelou no livro do céu, o propósito da redenção, a finalidade da redenção, e ele fala isso muitas vezes no livro do céu, a finalidade da redenção foi o reino da divina vontade. O propósito que ele tinha, a finalidade, o objetivo que ele queria mesmo, a finalidade é o reino da divina vontade. E aí a gente contempla a paixão de Jesus, tudo que ele fez, os atos da redenção, com essa verdade, com esse entendimento, sabe? Com esse entendimento, com essa luz. Tudo foi para o reino da divina vontade. Foi para o homem retornar à ordem primordial da criação. Foi para a gente viver a santidade divina. E aí você contempla a redenção, sabendo qual é o propósito dela, e faz o quê? Colabora para isso acontecer. Com essa intenção de aderir a esse plano, de receber os frutos da redenção na sua alma, para você viver na divina vontade, e também não só para isso, não só pensando em você de novo, né? Só pensando, então Jesus quer que a gente viva na divina vontade, então eu vou
receber todos esses, eu vou viver isso para eu viver na divina vontade. Não, você vai além, porque tudo que ele sofreu, a finalidade é o reino da divina vontade. Tudo que ele sofreu foi pelo reino da divina vontade. E aí você também sofre. Não é você, né? É ele em você. A finalidade é você ser uma morada divina. E aí você vive esse propósito, entra no Fiat, vive esse propósito da criação. E também, e aí é Jesus vivendo isso, é Jesus vivendo, te veste como roupa, né? E aí você também sofre e se sacrifica pelo reino. Aí você vai colaborar com Jesus para isso acontecer, para o reino acontecer, para esse plano se cumprir. Você vai entrar nesse propósito. Você vai entender, Jesus, a finalidade da redenção é o reino da divina vontade. Tudo que ele sofreu foi pelo reino. E aí então ele vivendo em mim, eu também, aí você colabora com isso. E a gente se sacrifica pelo reino, pelo plano de Deus, né? E entra nesse plano. Aí tanto que ele fala, aí no livro do céu, na escola falou, né, que no início, bem no início do vídeo, falou que a gente tem que entrar na cabeça de Deus, entender o que ele fez. Aí foi assim, ele veio para, eu não lembro exatamente as palavras que foram faladas, assim, mas a gente entender o que aconteceu desde a criação, a queda, aí falou da queda do homem, que ele veio para falar quanto Deus nos ama, mas a morte dele, mas aí ele foi morto, né? Mas a morte dele falou mais do que as palavras, o tanto que Deus nos ama, para resgatar esse relacionamento com o homem, e o homem confiar em Deus, porque o pecado original trouxe essa desconfiança. Aí a morte dele vai e fala assim, mais do que palavras, quanto ele nos ama, que ele morre para a gente não morrer. E aí veio no meu coração um trecho que ele falou sobre toda a história da criação, da queda, que ele veio e tudo. Ele falou isso no livro do céu, num trecho, no volume 24. Ele deu um exemplo para contar toda essa história da criação e do resgate, da redenção, né? Que ele veio por amor e veio. Aí ele falou assim no volume 24, 16 de junho de 1928. Exemplo de um esposo quando se divide é estranho essa palavra aqui. Exemplo de um esposo quando se divide em corte. Aí não sei, mas vamos lá. Deve ter alguma coisa aqui na tradução. Como Deus, desde o princípio da queda do homem. Sim, eu não entendi isso aqui. Exemplo de um esposo quando se divide em corte. Como Deus, desde o princípio da queda do homem. Mas vamos lá, vamos ler o trecho para ver. Esse aqui é o título. O novo compromisso do esponsal foi feito sobre a cruz. O cumprimento da divina vontade. Minha filha, realmente é verdade que o ente supremo, no princípio da criação, teve seu esponsal com a humanidade. Mas aconteceu como a um esposo quando sua esposa perversa o induz a separar-se. Foi o homem que induziu Deus a separar-se, não era a vontade de Deus. Mas por causa do pecado aconteceu isso. A esposa perversa o induz a separar-se. Mas apesar disso, que como foi falado na escola, Adão, o Fiat tinha o poder de manter o homem, curar o Adão. Mas não tinha jeito, porque ele não confiava mais. Adão não era, ele poderia cair de novo, pecar de novo. Aí imagina, ele ia ficar, o Fiat curando ele, e ele cai de novo, ele esqueceu de amar a Deus. E aí ele ia pecar de novo, ia se curar de novo, ia ficar nessa. Então teve que acontecer a separação. O pecado induziu
a isso. Como um esposo, quando sua esposa é perversa, o induz à separação. O pecado, não tinha como mais Deus confiar no homem do jeito que... Então, teve que a gente, como foi explicado, o homem sofrer as consequências de ter feito essa coisa tão perversa, o pecado, sofrer as consequências para dar valor. E agora que esse dom está sendo devolvido para a gente. Então o homem tinha que sofrer as consequências para dar valor. Senão ele não ia dar valor, ia pecar de novo, ia ser curado, ia ficar nessa. Mas apesar disso, o marido tem uma afeição no coração. E ele pensa e suspira que, se a sua escolhida mudasse, tá vendo? Olha que lindo, gente. Ele tem uma afeição no coração, mas ele pensa, se o homem mudar, quem sabe se poderia me reunir, me vincular com ela, com o laço de esposos, e por isso muitas vezes o faz chegar ao ouvido por meio de mensageiros, que ele a ama. Que lindo! Então, assim, se o homem mudasse, Deus manda, e ele vai falar aqui, que ele manda mensagens falando que ama, que se o homem mudasse, poderia de novo reatar o esponsal que foi feito na criação, mas que o homem mudasse. Para o homem mudar, ele precisou sofrer toda essa consequência do pecado e sofrer para dar valor. Aí ele fala que assim fez Deus. Embora o noivado com a humanidade tenha sido dissolvido na corte divina, reservou um afeto. Foi dissolvido por causa do pecado. Mas reservou um afeto e desejava, embora distante, o novo laço de esposos com a humanidade. Então é verdade que não destruiu o palácio que com tanta suntuosidade e magnificência tinha formado. Nem lhe tirou o bem do sol que formava o dia, mas tudo ficou para que se servisse disso quem o tinha ofendido. Tanto que ele não destruiu a criação. Ele deixou a criação mantendo quem o tinha ofendido, esse esposo, como se ele fez essa casa aqui pra gente e a humanidade é a esposa. E essa esposa perversa o induz a separar-se, mas ele não tira ela de casa. Como se fosse assim, o esposo fez tudo para ela e ele não tira ela de casa. Aliás, manteve a correspondência ao escolher desde o princípio do mundo, ora a outro dos bons, os quais eram como mensageiros, como tantos carteiros que levavam, quem as cartinhas, quem os telegramas, quem os telefonemas do céu, nos quais vinha anunciando que o esposo distante não se esquecera, que os amava e que queria o retorno de sua esposa ingrata. Meu Deus, que lindo! Que é o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento. Por isso, no Antigo Testamento, quanto mais multiplicava os bons, os patriarcas e os profetas, tanto mais urgentes eram os convites e o correio que corria entre o céu e a terra. Porque Deus expelia notícias que desejava a nova união. Ai, meu Deus, é muito lindo essa história. Ele resume nesse trecho toda a história. É incrível esse trecho. Ele conta toda a história desde o princípio. Que lindo. Fala do pecado original, fala das mensagens que ele enviou através dos profetas do Antigo Testamento, falando da vinda de Jesus. Tanto é verdade que, não podendo conter mais a veemência de seu amor, e não estando ainda disposta à humanidade caída, tá vendo? Aí ele explica aqui por que ainda não tinha o dom da divina vontade, por que só agora. A humanidade não estava disposta, não tinha mudado, o homem não tinha mudado, essa esposa ingrata que é a humanidade, não tinha mudado. Para ele poder reatar os laços de esposo, o casamento. Para acontecer essa disposição da humanidade,
O homem tem que sofrer as consequências da queda para dar valor. Igual assim essa esposa. Ela traiu o esposo. Uma traição muito feia, muito grave. E aí para ele voltar, ele fala que ama, ela sabe que ele ama, ele fica mandando mensagens que ama, fala que ama, declara que ama, manda recado para ela que ama, carta falando que ama. Mas para reatar mesmo, para ele reatar com ela precisa mudar e querer casar e não separar mais. Querer casar e nunca mais se separar. Mas para ela nunca mais querer se separar e nunca mais querer pecar de novo e trair de novo, para ela não querer trair de novo, ela tem que sofrer muito para dar valor. Ela não, sabe imagina a esposa que trai. E aí para esse marido querer de novo ela dentro de casa, ela vai ter que provar que ama. Ele vai ter que confiar nela, que ela não vai trair de novo. Então Deus teve que esperar esse tempo todo, né? Que a humanidade não estava disposta. E para a humanidade ficar disposta, tem que sofrer a consequência da queda para dar valor. Para dar valor. Tanto é verdade que não podendo conter mais a veemência de seu amor e não estando ainda disposta à humanidade caída, fez uma exceção, desposando a Virgem Rainha e a humanidade do Verbo com verdadeiro laço esponsal, que são da família humana, os dois, né? A fim de que em virtude deles fosse realçada a humanidade caída e pudesse formar um matrimônio com a humanidade inteira. Que lindo! Aí depois vinha o resto da humanidade. Primeiro eles, depois minha humanidade, formou um novo compromisso sobre a cruz com ela. Teve um compromisso quando a Nossa Senhora, com a Nossa Senhora e a humanidade de Jesus, e o outro compromisso com a humanidade na cruz, na redenção. E tudo que eu fiz, aí Jesus falando, tudo que eu fiz, sofri, até morrer sobre a cruz, eram tantos preparativos para efetuar o esponsal desejado no reino de minha divina vontade, tá vendo? Aí aqui que ele fala. Isso que ele estava falando, o propósito da redenção. E aí ele fala que tudo que eu fiz, sofri, até morrer sobre a cruz, foi desejando o reino da divina vontade, que é ligar de novo à vontade, é ter esse esponsal, né, com Deus, a humanidade com Deus. Eram preparativos para efetuar o esponsal. Preparativos. A morte de Jesus, a redenção, preparativo para o esponsal do reino. O reino, ele fala que é o esponsal. Ele fala, quando ele falou aqui do reino, ele fala do esponsal, do casamento de novo. De reatar a redenção, a morte de Jesus, tudo que ele fez e sofreu, era um preparativo para esse esponsal. Agora, depois do noivado, ficam as vestes e os dons para dar-se. E estes são os conhecimentos sobre meu fiat divino. O noivado foi na cruz. O noivado foi a cruz. Aí, depois do noivado, vem os preparativos para o casamento mesmo. Os dons, o dote. É porque o casamento judeu, ele tem, eu não sei explicar direito, mas parece que tem um noivado antes, mas não é um noivado igual daqui, é diferente. Não sei explicar. Mas tem toda essa cerimônia do noivado, e aí depois tem o dote. Aqui também antigamente tinha, né? Tinha o dote para casar tinha o dote. Então o noivado foi a cruz. Aí depois do noivado ficam as vestes e os dons para dar-se. E estes são os conhecimentos sobre meu fiat divino. E neles lhe vem dado o grande dom,
que me rejeitou o homem no Éden. Nossa, que lindo. Nesses conhecimentos. Aí acontece de novo o casamento, o esponsal. Isto é, o dom eterno, infinito e interminável de meu querer, cujo dom atrairá tanto a humanidade caída, que nos dará correspondência com o dom de seu pobre querer. Gente, tudo isso para a gente dar nossa vontade para Ele. É o casamento com Ele, dar a nossa vontade para Ele. Que será como confirmação e selo da união dos esposos, depois de tão longa cadeia de correspondência, de fidelidade por parte de Deus e de inconstância, de ingratidão, de frieza por parte das criaturas. Nossa, que meu Deus, que lindo! Gente do céu, que coisa mais linda esse trecho. O livro do céu é esse selo de confirmação da união dos esposos depois de tão longa cadeia de correspondência e fidelidade por parte de Deus, verdade. Se a gente olha tudo, a gente vê, meu Deus, como Deus é fiel. Quanta coisa, quanta correspondência por parte de Deus desde o Antigo Testamento, desde a criação. E o livro do céu é o auge, assim, né? Tipo assim, que ele falou, já vem o noivo, foi os mensageiros falando que ama, que quer reatar, depois vem Jesus, é o noivado, aí depois vem os conhecimentos do Fiat e o dom, e o selo da união dos esposos, depois de tão longa cadeia de correspondência e fidelidade por parte de Deus, e inconstância, ingratidão, frieza por parte das criaturas. Assim, minha filha, o homem se degradou, perdeu todos os bens, porque saiu da minha vontade divina. Agora, para enobrecer-se, para readquirir tudo e para receber a reabilitação do esponsal com seu Criador, deve reentrar de novo no Fiat divino de onde saiu. Não há caminhos intermediários. Nem sequer minha própria redenção é suficiente para fazer retornar o homem ao princípio da era feliz de sua criação. Minha redenção é meio, caminho, luz, ajuda, mas não fim. O fim é minha vontade, tá vendo? O fim é a divina vontade. O fim é esse esponsal entre o Criador e a criatura. Esse é o fim. Esse é o propósito da redenção. E quando a gente lê as 24 horas da paixão, a gente está contemplando esses atos que foram feitos com essa finalidade. Com essa finalidade de acontecer o esponsal, de ser o selo. O selo é o Fiat, o selo é a divina vontade, o selo, o esponsal é esse casamento, é viver na vontade divina, é entrar de novo no Fiat. A redenção não é o fim, é uma ajuda, um meio para acontecer de novo esse casamento, mas nesse casamento em que a criatura entrega a vontade, a pobre vontade para o Criador. Meu Deus, que lindo. Ajuda, mas não é o fim. O fim é minha vontade, porque ela foi o princípio. E por justiça, quem é o princípio deve ser o fim. Assim, a humanidade deve se fechar em meu querer divino, para que lhe seja restituído sua nobre origem, sua felicidade, e pôr de novo em vigor o esponsal com seu Criador. Assim, não basta ao nosso amor o grande bem que fez ao homem a minha redenção. Não basta. A redenção não basta. Não basta o amor de Deus. Ele fala, né, as 24 horas da paixão, eu fico satisfeito. Mas não basta. Ele quer mais. Ele fica satisfeito, né? Como foi falado ontem na live. Não é que a gente desfaz de quem só faz as 24 horas da paixão. Mas é porque a gente tem essas verdades no fundo da nossa alma. De que não basta. Eu li esse trecho, gente, tem muito tempo que eu tinha lido. E ele ficou no fundo da minha alma. E quando eu estava ouvindo a escola, veio à tona, voltou na minha mente o trecho, a palavra correio. E eu lembrei que Deus tinha explicado isso, que Ele tinha falado sobre essa história, mas eu não lembrava que Ele tinha falado tanto da finalidade da redenção.
Então, a gente fica falando isso, né? A gente sabe, tá no fundo da nossa alma, não tem como não falar, não falar assim, não, mas a gente sabe, Jesus, que o Senhor está falando que fica satisfeito, mas eu sei que o Senhor quer mesmo, é o reino. Porque eu li isso em vários trechos e isso tá lá latente na minha alma, tá muito vivo na minha alma, eu sei. A gente sabe, então não tem como não falar, né, disso. Que o que ele quer mesmo é o reino, é o esponsal. Pôr de novo o esponsal com o Criador. Assim não basta o nosso amor, o grande bem que fez ao homem a minha redenção, mas que suspira ir mais além. E a gente sabe disso, que o Senhor quer ir mais além, então não tem como eu falar. A hora que lê o trecho das 24 horas da paixão e falar que o Senhor está satisfeito, mas eu sei que não é plenamente satisfeito, assim, que não quer mais nada, que já basta a gente ler as 24 horas da paixão e está tudo bem, e basta todo mundo só ler as 24 horas da paixão. Assim não basta o nosso amor, o grande bem que fez ao homem a minha redenção, mas que suspira ir mais além. O verdadeiro amor não se contenta jamais. Só está contente quando pode dizer, não tenho mais o que dar. E sabendo que o homem pode retornar feliz, vitorioso, glorioso, no nobre estado com o qual foi criado por Deus, e isto ao reinar minha vontade no meio deles, eis porque todas as ânsias divinas, os suspiros, as manifestações são destinados a fazer conhecer nossa vontade, tá vendo? Tudo que ele fala, todas as manifestações, é para fazer a vontade dele ser conhecida, para fazê-la reinar, não é só para ela ser conhecida. É para fazê-la reinar, para poder dizer a nosso amor, acalma-te. Nossa, gente do céu, nossa, meu Deus do céu, que trecho incrível. Ele tem uma ânsia, e a gente sente essa ânsia porque ele está no nosso coração. Ele tem uma ânsia, suspira por isso, para que isso aconteça, para que as pessoas, as almas voltem a viver na divina vontade. E a nossa vontade é a mesma dele, então a gente tem essa ânsia no coração. O tempo todo, não sai, fica lá no fundo da alma. Então tudo que a gente lê, tudo a gente lê e já pensa nisso, o reino, o reino, o reino. Tá sempre essa luzinha piscando na nossa mente, é um sol brilhando na nossa mente o tempo todo. O reino, o fiat, o reino, a divina vontade, tá sempre brilhando. Porque é ele. A gente é a morada dele. Então não tem como. Aí ele mesmo fala, aí ele pode dizer ao nosso amor, para fazê-la reinar e poder dizer ao nosso amor, acalma-te, que nosso filho amado chegou a seu destino. Já está em posse de nossa herança que lhe foi dada na criação, qual é nosso fiat. E enquanto ele possui o nosso, nós possuímos a ele. Portanto, as núpcias estão novamente concluídas. Os esposos retornaram ao seu posto de honra. Não resta outra coisa a fazer, a não ser festejar e gozar um tanto bem depois de uma dor tão longa. Então o esponsal está concluído, a gente está vivendo na divina vontade, mas a gente sabe que tem um monte de gente que não vive, e aí você quer que a vontade dele seja conhecida. Ele fala isso, né? Aí não é assim, eu leio o livro do céu, então eu já conheci, eu tô satisfeita. Estou satisfeita, eu já conheci, a vontade de Deus já foi conhecida, eu estou conhecendo. Não, a gente pensa assim, ela tem que ser conhecida, então vamos falar. Então, Senhor, toma aqui meu celular, minha conta no YouTube, minha voz, minha vida, para a sua vontade ser conhecida. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, amém.